Queridos irmãos, queridas irmãs, dando sequência-se no vídeo 80, né? Então, aqui agora, vamos prestar bastante atenção, porque esse trecho é muito importante, principalmente no processo reencarnatório. Alexandre, com infinito esforço, beijando-a respeitoso em sinal de reconhecimento. Ponderei, então no concurso enorme que todos recebemos ao regressar ao circo carnal, aqueles devotados benfeitores auxiliavam Segismundo desde o primeiro dia e, ainda ali diante do possível recuo do interessado, eles mesmos se mostravam dispostos a consolar-lhe todas as tristezas, levantando-lhe o ânimo para o êxito final. Os espíritos construtores começavam o trabalho de magnetização do corpo perispíritico, no que eram amplamente secundados pelo esforço do abnegado orientador, que se mantinha dedicado e firme em todos os campos de serviço. Nesse exato momento, naquela câmara ali ao lado do quarto do casal de Adelino e de Raquel, os benfeitores espirituais já estavam magnetizando, né, o corpo espiritual de Segismundo, né? Sem que me possa fazer compreendido de pronto pelo leitor comum, devo dizer que alguma coisa da forma de Segismundo estava sendo eliminada, quase que imperceptivelmente, à medida que se intensificavam as operações magnéticas, tornava-se ele mais pálido. Olha só. Quanto mais magnetismo, mais a forma dele se apresentava mais pálida a André Luiz. É óbvio que processos naturais, não vamos dizer fenômenos, porque fenômeno não existe, como não existe milagre, não existe fenômenos, mas um processo natural ali estava ocorrendo sem que André, através de suas percepções, conseguisse perceber. Sem que me possa fazer compreendido, de pronto, pelo leitor comum, devo dizer que alguma coisa de forma de Segismundo estava sendo eliminada, é o que eu acabei de dizer. Quase que imperceptivelmente, à medida que se intensificavam as operações magnéticas, tornava-se ele mais pálido. Seu olhar parecia penetrar outros domínios. Tornava-se vago, menos lúcido. A certa altura, Alexandre falou-lhe com autoridade: Segismundo, ajude-nos. Mantenha clareza de propósito e pensamento firme. Então, observemos que Segismundo, em meio àqueles eflúvios dos mentores espirituais, que eles estavam ali magnetizando ele, aplicando passes nele, né, naquela forma perispiritual dele, e ele estava de alguma forma se sendo não só os eflúvios eram magnetismo, mas ele estava sendo magnetizado como se fosse um processo de hipnose. Olha que interessante. Olha a capacidade desses mentores espirituais, gente, e pensar que todos nós
todos nós, sem exceção, uns mais, outros menos, todos nós damos esse trabalho aos mentores espirituais. Ô Luiz, mas e aqueles casos compulsórios? Queridos irmãos, me desculpe. Você há de convir comigo que Deus é Pai. Deus não desampara nenhum dos teus filhos. Então vamos raciocinar. Se um espírito do nível de Sergismundo necessitou ali de cooperadores para essa magnetização, essa hipnotização, essa miniaturização do perispírito, do corpo espiritual, ele que já tinha assim um certo conhecimento, já tinha uma certa bagagem, muito pouquinha, mas tinha. Imagine só se esses indivíduos que nascem compulsoriamente, se eles são esquecidos pelo pai. Não, gente. É lógico que não. Existe algo no processo compulsório que foge à nossa compreensão. Por isso nós não podemos julgá-los dizendo: eles nascem por força da atração. Tá, eles podem nascer pela força da atração. Mas e esse processo todo de magnetização, de hipnotização, de miniaturização da forma perispiritual? Será também que é realizado pela força da atração do positivo, do negativo para com o positivo e vice-versa? Tem ajuda divina em tudo. Deus não falta em momento algum. Tive a impressão de que o reencarnante se esforçava por obedecer. Agora continuou o instrutor. Sintonize conosco relativamente à forma pré-infantil. Indução. Agora continuou o instrutor. Sergismundo. Sintonize conosco relativamente à forma pré-infantil. Sergismundo encontrava-se ali sobre o fluido daqueles benfeitores espirituais, o magnetismo, a hipnose, a indução. Continuou o instrutor, sintonize conosco, Sergismundo, relativamente à forma pré-infantil. O instrutor espiritual está induzindo Sergismundo a mentalizar a forma, infantil. Pré-infantil. Mentalize sua volta ao refúgio maternal da carne terrestre, Sugismundo. Sugismundo? Não, é Sergismundo, né? Lembre-se da organização fetal. Sem indução, gente. Ele está hipnotizado já. E o instrutor espiritual está lhe dizendo. É como se fosse uma regressão. Você entendeu? Volte àquela forma, Sergismundo. Volte à organização fetal. Faça-se pequenino. Imagine, Sergismundo, sua necessidade de tornar a ser criança para aprender a ser homem. Deu pra você entender a psicologia, né?
vai magnetizando, induzindo ele, e ele vai recobrando aquela forma de criança. De criança ele passa a forma de fetal, né? Da organização fetal, entendeu? E ele vai diminuindo. Diminuindo. Aqueles fluidos todos, aquele magnetismo, ele atua nos centros coronários, no sistema endócrino, no tronco encefálico, na pituitária, na epífise, no hipotálamo, no cerebelo, no sistema nervoso, sistema emocional, na medula óssea, e vai reduzindo. Agora, esse processo de reduzir, gente, todo mundo passa por ele. Nós só diferenciamos na questão de prova e de expiação. Isso eu tenho que explicar. Provas e expiações, existe uma diversificação. Você entendeu? Uns vai nascer coxo, outros mudo, cego, surdo. Outros vão nascer com problema de coração, pulmão, câncer, sem as mãos, sem os pés, surdo, porque está inserido na programação reencarnatória, naquele manequim que eu, nos capítulos anteriores, nos parágrafos anteriores, eu tive a oportunidade de ler e explicar para vocês que os arquitetos, eles ali moldam todinho e depois levam o espírito a plasmar. Ele absorve como uma esponja, absorve aquela forma. E aquela forma absorvida, ela vai diretamente para o perispírito. Você entendeu? Então, quando chega a reencarnar o indivíduo, o modelador da forma já se encontra com aquela forma disforme. Forma disforme. Ou forma perfeita, dependendo se ele não fez nada de errado. Organicamente, fisicamente, ele nasce perfeito, fisicamente, organicamente. Como tem uns que organicamente, fisicamente, nasce lá trazendo para o corpo físico as sequelas. Dá para você entender? É muito simples. É uma questão só de raciocinar. Então, compreendi que o interessado precisava oferecer o maior coeficiente de cooperação individual para o êxito amplo. Surpreendido, reconheci que, ao influxo magnético de Alexandre e dos construtores espirituais, a forma perispiritual de Segismundo tornava-se reduzida. De acordo com o influxo das energias magnéticas dos instrutores e de Alexandre, a forma perispiritual de Segismundo tornava-se mais reduzida ainda. Ela vai se reduzindo. Todos nós passamos por essa redução. Todos. Então nós temos que entender o seguinte,
que generaliza. Ah, mas nós não podemos generalizar. Não, nesse caso nós temos que generalizar. Porque não tem como nascer ali um cavalo ali de 2 metros de altura no útero, onde o espermatozoide e o óvulo só são vistos no microscópio, né? Não há possibilidade. Um cavalo de 2 metros de altura. Então, todo mundo, indistintamente, passa pela miniaturização. A diferença nesse momento encontra-se apenas na programação reencarnatória, onde vai nascer o bichinho, qual o lar que o bichinho vai nascer, o bacurizinho vai nascer, você entendeu? Quem serão os pais do bacurizinho, se o bacurizinho vai levar para o corpo físico algumas sequelas, você entendeu? Isso é que diferencia. Isso diferencia. Agora, a miniaturização não. Isso é generalizado. Todo mundo passa pela miniaturização. Ó, a operação não foi curta, nem simples. Identificava o esforço geral para que se efetuasse a redução necessária. Então, eles estavam fazendo a redução necessária. E não estava sendo fácil. Por quê? Porque Segismundo ali, ele com a mente dele ainda estava dificultando aquele processo fluídico, aquele transe, aquela hipnose, por causa da mente ainda dele, deficiente. O medo, o receio, estava dificultando para os mentores espirituais. Olha o trabalho que nós damos aos bons espíritos. Agora, igual eu falei para você, isso é geral, viu? Só modifica a programação. Segismundo parecia cada vez menos consciente, não nos fixava com as mesmas lucidez e suas respostas às nossas perguntas afetuosas não se revelavam completas. Tá vendo? Conforme ele ia reduzindo a forma, né? Ela ia entrando numa fase assim de redução, ele ia perdendo também a lucidez. Desculpe. Ele ia perdendo a lucidez. Ele é como uma criança assim de 2, 3 anos que não sabe gesticular, não sabe, né, conversar. É natural. Por fim, com grande assombro meu, verifiquei que a forma de nosso amigo assemelhava-se à de uma criança. De uma criança. Olha só. Aquela pessoa muito adulta, né? De uns 1,80m, 1,70m, já se encontrava na forma de uma criança. Olha só. O fenômeno espantava-me e não pude conter as interrogações que se me represavam no íntimo. Observando que Alexandre e os consultores se dispunham a alguns minutos de intervalo, antes da penetração na câmara conjugal, acerquei-me do prestimoso orientador que me percebeu num relance a curiosidade. Acolheu-me cortês, como sempre falou: já sei, você permanece torturado pelo espírito de pesquisa.
Mas é lógico, né? André Luiz vai perder uma oportunidade dessa. Ele nunca tinha presenciado uma reencarnação na vida. Como médico na Terra, ele conhecia o que todos os médicos materialistas conhecem: concepção, ovulação, espermatozoide, como se diz, multiplicação das células, que tem um outro nome científico, mas me esqueci agora. Ausculta os pulmõezinhos da criança, ausculta o coração, e tal, e tal, e tal. Daí 9 meses nasce a criança. Mas não, ali André Luiz estava presenciando o princípio de tudo. O que é o princípio de tudo nesta questão? O espírito retornando ao corpo físico, que é o que a medicina desconhece, que é o que a ciência médica não conhece, a não ser aqueles médicos espíritas que já conhecem essas questões, então eles respeitam essas questões e tratam essas questões com muito carinho, com muito amor. Mas fora disso, é a mesma coisa de cruzamento de vaca com boi e parto de vaca com boi. Mesma coisa. O fenômeno espantava-me e não pude conter. Ah, não, eu já li, né? Peraí. Acolheu-me cortês, como sempre falou. Já sei, você permanece torturado pelo espírito de pesquisa. Sorri, desapontado, mas cobrei ânimo e indaguei. Como pode ser o que vejo? Ignorava que o renascimento compelisse a prana espiritual a serviços tão complexos. É o que eu estou dizendo desde o começo. Desde o começo do primeiro vídeo, nós já nos encontramos no número 80, esse é o 81, e eu estou pronunciando essa frase: reencarnação e desencarnação é muito complexo, é muito relativo, cada caso é um caso, e às vezes as pessoas não conseguem entender esse processo complexo. Por que não consegue compreender? Porque existe um emaranhado tão grande que eu vou tentar explicar para você. Eu vou tentar explicar para você da seguinte forma. Vamos para o próximo vídeo que eu vou tentar explicar.